Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou responder o seguinte questionamento. Afinal, o auxílio emergencial residual de 4 parcelas de R$ 300 está garantido esse valor ou este valor pode ser maior? Lembrando que o auxílio emergencial eram 5 parcelas de R$ 600 e a última parcela foi paga agora em agosto de 2020. Então veremos no vídeo de hoje. Vamos embora para o vídeo? Então, meu nome é Cláudio Kiefer, sou advogado e professor em graduação e pós-graduação, e para responder este questionamento, professor, afinal, o auxílio emergencial residual será apenas 4 parcelas e, principalmente, o valor será apenas de R$ 300 ou há a possibilidade deste valor ser um pouco maior? Para eu responder isso, nós temos que entender este instrumento legislativo que é a medida provisória, certo? Então, a medida provisória é uma norma jurídica emanada pelo Executivo que tem força de lei. Vocês já sabem que é o Poder Legislativo que legisla, cria leis no nosso ordenamento jurídico, mas há algumas situações que o Poder Executivo, o presidente, ele também pode legislar através da medida provisória, que depois deverá receber a chancela do Poder Legislativo. Isto é, então, dia 3 de setembro de 2020, o Executivo publicou a medida provisória número 1000 de 2020, em que institui o auxílio emergencial residual de R$ 300 em cada parcela, ou seja, temos mais 4 parcelas de R$ 300 a serem pagas a partir de setembro de 2020. Quem tem direito, quem não tem isto, há vários vídeos aí pelo YouTube explicando. Este vídeo é para explicar, afinal, está pacificado que as parcelas serão apenas de R$ 300? Pessoal, deixa eu explicar rapidamente como é que funciona a tramitação de uma medida provisória. Vamos nos basear na medida provisória esta que instituiu o auxílio emergencial residual. Ela foi publicada dia 3 de setembro de 2020. No momento que a medida provisória ela é publicada, ela tem força de lei e começa a emanar os seus efeitos jurídicos para nós, para o ordenamento jurídico brasileiro. E aí começa a contar um prazo de 60 dias para o Congresso, as suas duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, aprovarem essa medida provisória, aprovarem com modificações ou até rejeitá-la. Não preciso lembrar que há pouco tempo ocorreu de uma medida provisória, era aquela 905/2019, que instituiu, lembram? A carteira de trabalho verde e amarelo, que era para incentivar o primeiro emprego de jovens entre 18 e 29 anos. Inclusive, essa era a medida provisória que terminava com a equiparação ao acidente de trabalho, o deslocamento do empregado da sua residência até o seu local de emprego. Essa medida 905/2019, ela estava prestes a perder seus efeitos porque dava sinais que o Congresso não terminaria a sua análise dentro do prazo regulamentar, e aí veio o Executivo, achou por bem publicar a medida provisória 955, que revogou a 905, então não temos a carteira verde e amarelo, mas temos a equiparação ao acidente de trabalho, o deslocamento do empregado para o seu emprego e vice-versa. Então vocês estão vendo, não é tão simples, não é só porque o Executivo publicou uma medida provisória e esse texto que está lá ele ficará intacto até o final da sua aprovação pelo Congresso. Então, medida provisória publicada dia 3 de setembro, institui o auxílio emergencial residual, vai para o Congresso institui uma comissão mista formada com 12 senadores e 12 deputados, e essa comissão mista irá analisar se essa medida provisória contém os requisitos previstos na Constituição Federal: urgência, relevância. Essa comissão mista já irá analisar o mérito, inicialmente, pelo menos, o mérito desta medida provisória, se ela está adequada em termos orçamentários e financeiros para o Estado, e depois começa a tramitação. Depois que comparecer pela essa comissão mista, começa a sua tramitação, sempre pela Câmara
dos deputados federais. O prazo conjunto do Congresso para apreciar a medida provisória é de 60 dias, ou seja, até 1º de 11 de 2020, ela já deve ter sido apreciada pelo Congresso Nacional, pelas suas duas casas, Câmara e Senado. Professor, mas está terminando 60 dias e não houve análise por ambas as casas. Aí pode ser prorrogado uma única vez por mais 60 dias, ou seja, uma medida provisória ela pode tramitar em até 120 dias. Contudo, após a sua publicação, começa outro prazo a ser contado, um prazo de 45 dias. Quer dizer que, após publicada a medida provisória, se em até 45 dias ela não terminou a sua tramitação, na casa que ela estiver ainda sendo analisada, ela entra em regime de urgência, ou seja, ela tem prioridade sobre as demais matérias que estão sendo analisadas nesta casa. Esta análise, pessoal, o que é análise? Dentre outras situações que já foram analisadas por aquela comissão mista e que poderão ser novamente analisadas pelos componentes do Congresso, há a possibilidade destes componentes trazer emendas para a medida provisória, trazer sugestões para alterar aquele texto original que veio lá do Executivo. E já adianto para vocês que a medida provisória foi publicada dia 3 de setembro e no próprio dia 3 de setembro, quando ela entra no Congresso, já temos a primeira emenda, que exatamente é mudando o valor. Ou seja, a emenda número 1 para esta medida provisória propõe, ao invés de 4 parcelas de R$300, 4 parcelas de R$600. Se será aprovado ou não, gente, agora vai tramitar no Congresso. Mas hoje é dia 7 de setembro, vocês vejam, 4 dias da publicação da medida provisória e nós já temos 94 emendas, ou seja, 94 sugestões de alteração do texto lá do Executivo. E há todo tipo de sugestão, né, para ficar mais claro para você, né, emendas, tudo que é tipo de sugestão para alterar os 11 artigos que contém essa medida provisória. Inclusive aqueles requisitos de quem pode ou não ter acesso a essas 4 parcelas. Então vocês vejam, então a resposta lá da pergunta do início do vídeo é: professor, as 4 parcelas do auxílio emergencial residual serão definitivamente no importe de R$300? E a minha resposta? Não sei. Depende da tramitação dessas próximas semanas e desses próximos meses no Congresso Nacional. Ou seja, talvez em alguma dessas casas pode ter uma dessas emendas alterando o valor, 350, 400, 450, 200. Difícil, né? Baixar, mas ok. Mas pode ter uma emenda alterando tanto o valor como, inclusive, os requisitos e as proibições para que uma pessoa faça jus a essas próximas 4 parcelas. E nessas emendas, nessas discussões, poderemos ter um valor diferente do que esses R$300, tanto para cima como para baixo. Vocês entendem? Então, a resposta objetiva da pergunta: professor, as 4 parcelas do auxílio emergencial residual, elas serão efetivamente de R$300 cada uma? Resposta do professor: depende da tramitação da medida provisória número 1000 de 2020 perante o Congresso Nacional. Ok, pessoal? Então este vídeo era para responder este questionamento que tem sido reiteradamente apresentado para mim no meu escritório nos últimos dias. Então, fiquem bem e até o próximo vídeo. Um abraço.